Você já se perguntou o que é a filosofia? É muito comum se perguntar o que é filosofia, ainda que a pessoa já tenha ouvido falar ou lido algum filósofo, ainda que ela já tenha ouvido falar a palavra filosofia em contextos distintos, ainda que ela use a palavra filosofia para designar algum tipo de coisa, muitas vezes ela não sabe responder o que é a filosofia. Bom, nesse vídeo eu quero tentar ajudar vocês pelo menos um pouquinho a entender o que é a filosofia afinal. Essa confusão se dá em função da natureza própria da filosofia, e em função de não haver um consenso entre os filósofos acerca do que é a filosofia afinal. Bom, em primeiro lugar eu quero falar para vocês algumas coisas que não são filosofia. A primeira delas é amor ao conhecimento. Como algumas pessoas tentam explicar a filosofia a partir da etimologia da palavra, mas veja bem, um filósofo ele realmente pode amar o conhecimento e isso fazer com que ele persiga o conhecimento, mas um físico também. Um historiador, um sociólogo, um biólogo. Então essa não é uma característica que seja uma característica relevante para um filósofo ou para a filosofia. Porque aqui eu quero que vocês compreendam algumas características que são de fato relevantes para a gente entender melhor o que é a filosofia. E essa, amor ao conhecimento, apesar de ser a etimologia da palavra filosofia, não é uma característica relevante. Bom, a segunda coisa é que a filosofia não é um conjunto de crenças pessoais que uma pessoa admite para si mesma ou para a vida dela. Como quando ela fala, a minha filosofia de vida é XYZ. Ou, eu acredito que a filosofia de vida que a gente deve adotar é a tal. Bom, a filosofia não é algo subjetivo nesse nível que as pessoas podem admitir para si filosofias de vida. Número 3, a filosofia não é a história das ideias. É claro que a filosofia tem mais de 2.500 anos de nascimento, surgimento, de existência, ou o que você queira chamar. Mas fazer história da filosofia é uma coisa bem diferente de fazer filosofia. É claro que as duas coisas podem se complementar, mas são coisas ainda distintas, e a filosofia não é a história das ideias. Outra coisa que a filosofia não é autoajuda. A filosofia sim já se ocupa e já se ocupou de algumas questões sobre a existência humana, como por exemplo, qual é o sentido da vida, ou será que a vida tem sentido? Mas essas questões não fecham o conteúdo das áreas da filosofia, o que realmente é filosofia. Afinal de contas, tem perguntas como por exemplo, qual é a natureza do número? Ou o que são as propriedades? Quais são as propriedades essenciais? Será que elas existem no mundo? Bom, mas afinal de contas, o que é a filosofia? Eu já falei de coisas que ela não é. A gente pode dizer que a filosofia, assim como a ciência, ela está procurando resolver problemas. Só que os problemas que a filosofia procura resolver são bem diferentes dos problemas que a ciência procura resolver. Em primeiro lugar, a ciência, como por exemplo a física, a biologia, elas estão preocupadas em resolver problemas que a gente pode observar. Então, que a gente chama de problemas empíricos. São problemas observáveis e geralmente as teorias científicas, como na física e na biologia, elas conseguem ser comprovadas a partir da observação. É claro que essa observação geralmente passa por meio de alguns instrumentos, mas geralmente é a observação que manda na hora de sabermos se uma teoria científica é boa ou não. Eu vou entrar mais em detalhes quando eu fizer um vídeo sobre filosofia da ciência, mas só para vocês terem uma ideia da diferença entre a ciência e a filosofia. Afinal, que tipo de problemas que a filosofia se ocupa? Nós chamamos os problemas da filosofia de problemas conceituais. São problemas muito gerais acerca da realidade. Alguns filósofos também chamam os problemas da filosofia de problemas fundamentais acerca da realidade. O problema é que isso é um pouco ambíguo, não é mesmo? Porque fundamental a gente pode entender como fundamentos, ou seja, questões, problemas que são subjacentes à realidade, e aí tudo bem, porque de fato a natureza do número ou o que são as propriedades, por exemplo, são questões que subjazem à realidade nesse sentido. Mas a gente poderia também entender fundamentais como muito importantes. E, bom, saber a natureza do número não me ajuda muito a saber que eu continuo pobre no final do mês, não é mesmo? Enfim, a gente fala que os problemas da filosofia são problemas de caráter conceitual, ou seja, se opõem àqueles de caráter empírico.
Eles não podem ser observados e a gente não pode resolvê-los indo para um laboratório ou indo para o campo observar. Qual é a natureza do número? A gente não pode simplesmente fazer um cálculo para poder responder essa questão. E isso é muito importante lembrar porque a matemática também trata de problemas de caráter conceitual. E mesmo assim, ela se distingue da filosofia. Porque a matemática ela tem uma fronteira muito bem definida. Você resolve os problemas da matemática a partir dos instrumentos matemáticos. A gente pode dizer que qualquer problema com suficiente generalidade de caráter conceitual e para a solução do qual não exista qualquer ciência pode ser um problema filosófico. Bom, isso resume bastante o que a gente pode entender como questões e problemas filosóficos. São problemas muito gerais e conceituais acerca da realidade. E é por isso que a gente fala que para resolver esses problemas a gente não vai usar nenhum tipo de instrumento que a gente utiliza nas ciências ou na matemática. Bom, o que distingue a reflexão filosófica da reflexão não filosófica? Porque é óbvio que muitas pessoas podem refletir acerca de problemas filosóficos e não dar respostas que sejam filosóficas para esses problemas. O que distingue esse tipo de reflexão é o raciocínio empregado, porque na filosofia a gente vai utilizar a lógica enquanto um instrumento para poder fundamentar os nossos raciocínios. Então a gente precisa de ter argumentos que sejam válidos, sólidos e cogentes. E aí a lógica vai ser um instrumento para avaliar esses raciocínios, tá bom? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso em algum vídeo que eu fizer sobre lógica e sobre argumentação. Eu espero conseguir fazer isso. Mas, de uma forma geral, é isso que eu queria que vocês entendessem. A filosofia é uma disciplina de caráter conceitual que procura responder questões acerca da realidade que não tem uma fronteira delimitada, como por exemplo nas ciências e na matemática, e que utiliza-se de um instrumento chamado argumentação para poder responder esses problemas. Então agora eu vou dar alguns exemplos de alguns problemas que são problemas propriamente filosóficos e que talvez você até já tenha pensado sobre eles algum dia. O primeiro é o que eu já falei, qual é a natureza do número? Não é evidente quando a gente escreve um número ou faz uma equação que o número ele existe independente de nós, como por exemplo existe talvez essa cadeira. Aliás, existem outras mentes, existe o mundo exterior, são todos problemas filosóficos. Será que o aborto é permissível? Por exemplo, quando a gente trata do aborto, a gente lembra que também é uma questão de saúde pública e entre outras coisas. Mas a gente quer saber se ele realmente deve ser permissível, se ele é moralmente permissível. E a gente não quer simplesmente dar uma resposta do que a gente acha. Será que Deus existe? São todas questões filosóficas. E apesar de muitas pessoas acharem que tem a resposta para essas perguntas, muitas vezes essas respostas não passam pelo escrutínio de uma argumentação bem fundamentada, de um raciocínio bem empregado, que é o que a gente procura fazer na filosofia. Bom, eu espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre a atividade da filosofia. E no próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre por que a gente deve estudar filosofia. Qual a motivação ou qual a importância a gente deve ter para estudar filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, compartilhem para os seus amigos entenderem um pouco mais dessa disciplina. Se inscrevam no canal, deixem algum comentário falando alguma coisa e curtam o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!